tap, 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 tap. Olha ele querendo apanhar. Que isso, cara? Olha isso. Olha isso. Tap, 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 tap. Ordinário. Gente, terminei esse roteiro. Olha, demorou muito, porque na verdade eu tive que adaptar ele do que eu lembrava. Eu escrevi mais ou menos o que eu lembrava, daí eu tive que completar outras partes que eu não lembrava direito. Daí eu fui ler, eu achei que algumas coisas já não faziam sentido, tipo, quando eu fui transcrever aquela parte que tava na máquina, quando eu escrevi aquilo, era tipo uma HQ curta, era só aquilo, só aquela historinha. E daí fazia algum sentido. Mas considerando ela como uma parte de uma história maior, daí já não fazia algumas coisas ali sentido, sabe? E daí é um HQ que tem umas coisas diferentes e tal. Tem uns mistérios e tal, tem umas coisas dúbias. E daí eu tenho que amarrar isso de uma forma que faça sentido, mesmo que não faça sentido para quem lê a primeira vez, ela tem que fazer sentido eventualmente. E tem que fazer sentido na minha cabeça, pelo menos, também. E tudo tem que estar amarradinho. Então, são 3 partes. Na parte 1 tem que estar com a parte 3, tem que estar com a parte 2, que tem que estar... E por aí vai. Para isso eu tive que fazer umas mudanças e eu tive que reconsiderar certas coisas, que eu estava muito presa, porque a gente tem ideias que a gente fica presa a certas ideias, certas cenas específicas. E às vezes você tem que desapegar, sabe? Em nome da história maior. E daí eu tive que me desapegar de algumas cenas, ideias que eu tinha inicialmente, que eu gostava, blá. Mas finalmente terminei. Terminei e deu 10 páginas. Tudo bem que a 10ª página é só um parágrafo. Mas deu muitas páginas. E eu tô com muito medo, very medo, de storyboardear isso. Hoje é segunda, ou seja, era pra eu ter terminado e feito storyboard até ontem. Não foi o que aconteceu, mas paciência, agora vamos, né, de acordo com o que tá. Mas então eu tenho que fazer storyboard disso. Hoje eu tenho que finalizar outras coisas, infelizmente. Eu não acredito que eu vou conseguir fazer isso. Então, vou deixar para amanhã. Eu vou ter que dividir esse texto em partes, em páginas, e ver quantas páginas essa HQ vai dar. Eu acho que... talvez não dê tudo isso, não. Mas sabe como é que é, né? A gente, quando tá fazendo texto, a gente fica muito empolgadona, pensa em vários ângulos, várias formas, sabe, uma sessão, assim, de imagens, assim, quase como num filme. Se a gente for traduzir de um filme para uma HQ, é muito mais comprido. Então, demora mais, já que a gente não tem imagem, né, animada, a gente tem que fazer essa evolução de movimentos e tudo mais, quadro por quadro. Então, isso é uma coisa que vai demorar muito, e você tem que sempre pensar numa solução que seja prática, que seja rápida, que cause o mesmo efeito, e que não tome 10 páginas uma única cena, entende? Que nem aquelas cenas assim, de K-drama, assim, que os caras vão se beijar e daí eles se beijam. E daí tem um ângulo, daí tem outro ângulo. Eu até fiz uma piada esses dias no Twitter sobre isso. Daí tem um ângulo, daí eu beijo no ângulo de baixo, daí um beijo no ângulo da vista dele, daí o ângulo dela, daí o ângulo... E tudo em câmera lenta, daí quando você vê, levou já 15 minutos aquele beijo, que é tipo um selinho super sem graça, mas tudo bem. Então, não dá pra fazer isso, às vezes, num quadrinho, demora muito. Então, vou ter que pensar nisso. Mas agora vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer.
tem nada a ver, mas então, eu tenho muita vontade de voltar a morar em Curitiba, né? Então, de vez em quando, uma coisa que eu gosto de fazer, assim como um hobby, é ficar olhando esses sites de casas que estão pra alugar, vender e tal e coisa. E olha só essa casinha, cara. Esse tipo de um sonho de casa para mulher. Olha só a fachada. Eu estou mostrando porque eu nunca vou morar aqui, né? Então, olha aqui. A fachada. Olha que preciosa. Aqui a entradinha. A sala. Olha esse chão de madeira. Gosto. Tá, tipo, a decoração eu mudaria tudo, obviamente. Mas olha o potencial. Olha essa lareirinha. Cara, essa lareirinha, eu mudava só pela lareirinha. E a porta tem esse vitralzinho aqui, acho um pouco cafona, mas um cafona válido, acho que é acima de tudo. Aqui tem uma lavanderia, tipo, um espaço. Eu acho que não sei se tem quintal, né? O que é problemático por quando você tem bicho, cachorro principalmente. Mas tem esse espacinho aqui para plantas. E aparentemente 50 mil garrafas de água sanitária. Deus meu, não quero saber o que essa parceira tá fazendo na vida. Aqui é a entradinha, olha só. Você entra aquela portinha lá de entrada, daí vem pra cá, essa é a porta de entrada da casa. Fofo. Super trabalhado no azul, dispenso. Mas aqui tem as janelinhas. Eu acho que esse aqui é segundo andar, como se fosse um... Não, acho que esse é a janela da frente. Esse aqui deve ser tipo um escritóriozinho, qualquer coisa assim. Meu ateliê, como diria meu professor antigo. Esse é um quarto. Também nada a ver, mas assim, o espaço é válido. Aqui a suíte. Olha que mimosidade. Aqui a suíte em outro ângulo. Fofo demais. Banheirinho super tranquilo. Gosto de nicho, assim, ó, quando eles colocam nicho no azulejo, assim, na parede, embutido. Cara, adoro isso. Claro, trocaria esse azulejo aqui de dentro e talvez aqui de baixo também. Mas, nossa, fofo demais. Essa pia é fofa, mas ela é péssima pra lavar o rosto, né? Quem tem um rosto oleoso que nem eu, tem que lavar 1000 vezes por dia. Péssima. Mas que seja. Essa aqui... aqui tem uma área externa. Fofíssimo. Deixa meus cachorros tudo aqui. Se matando. Aqui à vista, eu acho que tem um clube, Concorde, sei lá, um negócio assim. Não conheço, mas aqui tem aquela, acho que é a vista daquela varandazinha. E daí aqui tem tipo telhadinho. Meigo demais. Quarto, outro ângulo. Outro ângulo. Escada de madeira. Lindo. Essa arte também eu passaria adiante. E assim, lindão. Quem tiver aí 600 mil pra me dar, porque eu não vou devolver. Me dá e eu, né, vivo aqui nessa casa com essa minha lareira. Faço café pra ti e é isso. Ah, Deus. O problema é quando eu vejo essas coisas, eu não consigo daí depois desligar disso. Eu já me vejo, vislumbro eu morando lá e decorando e com meus cachorros e gatos sendo feliz.
Deixa eu mostrar pra vocês mais ou menos. Eu tenho que decidir onde que o livro começa, onde a história começa. E daí eu defino quais são as páginas que vão antes. É assim que eu faço, não quer dizer que tá certo, não sei que é maravilhoso, ok? Só é assim que eu faço. Daí eu considerei a capa, as guardas, que é logo depois da guarda e a primeira página. Depois tem a folha de rosto, na folha de rosto eu vou colocar o título. Daí, depois, virando a página, as infos e a dedicatória. E daí, depois, já é a primeira página da história. Então, eu considerei a folha de rosto a número 1. E a partir daí, eu tô começando a numerar para poder ter uma ideia quando eu for colocar no meu texto. Então, quando eu coloco no texto, daí do lado assim eu coloco o número das páginas para poder me identificar onde é que aquele texto, aquele diálogo ou aquela descrição de cena vai para que página que ela vai. Eu vou deixar assim desfocado pra você não ler, tá? Então tá. Daí eu faço umas storyboard assim, ó. Então aqui é o storyboard, onde eu vou pôr storyboard. É bem pequenininho e tal, mas é como no iPad eu posso deixar grande se eu quiser e colocar mais detalhes. Mas eu gosto de deixar o mais rápido e mais simples possível, porque a parte que eu vou começar a colocar detalhe mesmo, que vai dar mais trabalho, é a parte do rascunho. Então, o storyboard eu tenho que só tentar jogar ali a minha ideia inicial para aquela cena e da forma mais clara, simples possível, para ser rápido, para captar logo aquela ideia e não perder, entendeu? E não me esquecer dela depois. Eu não gosto que o storyboard seja muito elaborado, porque em geral quando a gente começa a elaborar demais na hora do storyboard, a gente perde aquele frescor, assim, tipo uma primeira ideia, sabe? Então, a ideia, eu acho que é que nem você tá fazendo um resumo de uma matéria. Você tem que pegar as palavras-chave. Você não pode ficar copiando tudo que o professor diz. Você tem que pegar a palavra-chave que te faz lembrar de toda a ideia da informação que ele está te passando. E a mesma coisa eu tento fazer com o storyboard. Para mim são imagens-chave, por piores que sejam, para mim passar a ideia e o propósito, a emoção, não interessa, o ângulo, qualquer coisa nesse sentido que eu queira passar para o leitor. Então, por exemplo, aqui, eu fiz aqui já alguns storyboards. Aqui vai ser uma primeira página, e é página dupla, e eu gosto de começar com página dupla, porque eu acho que já chega arrasando. Daí depois você pode fazer uns quadrinhos meia boca no meio, mas assim, sempre tem umas imagens-chave que você vai, tipo, caprichar. Então, a página inicial, pra mim, é a página que você tem que caprichar, que você tem que mostrar pra que você veio nessa história. E nesse caso aqui, vai ser uma página dupla. Eu coloquei essa parte que representa um jardim, essa parte aqui representa a casinha, aqui mais ou menos uma ideia de plantas e árvores que vão estar no fundo, e aqui é uma cerca. Então, essa é a ideia. Por quê? Porque na página seguinte, eu vou continuar na casinha, só que mudei o ângulo. A casinha já tá pro ângulo de cá, então eu vou pensar nela ao contrário. A escadinha que vai pra lá também já vai estar no outro ângulo. E eu vou ver esse lado do jardim. Então, a ideia é que eu tô passando por ele, assim. Como se fosse num filme. Eu tenho que pensar nessa forma, que é assim que eu consigo idealizar os meus quadros, né? Tipo, os meus quadrinhos. Mas eu tenho essa imagem e ela teoricamente estaria parada. E eu, através dos quadrinhos e das imagens estáticas, eu tô passando assim por ela. Essa é a sensação que eu quero passar. Então, só colocando a casinha aqui, uma representação de casinha, uma escadinha e tal, eu já lembro, entende? É quase que uma imagem codificada. Se passar muito tempo, se eu fizer isso aqui, tipo, levar 3 meses para poder ir pro rascunho, eu já vou lembrar, talvez. Talvez aqui tá mais claro, mas se for uma imagem um pouco mais simplificada que essa, eu já não vou lembrar mais. Tanto que eu já não lembro do storyboard antigo, né? Porque eu já não sei mais o que quer dizer. Talvez até que se eu pegar agora, eu meio que consiga lembrar. Porque realmente eu acho que a coisa do storyboard é você tentar colocar umas imagens-chave que vão despertar aquela ideia inicial que você teve. Você, na hora de finalizar aquela imagem, você vai conseguir captar a sua ideia inicial. Bom, pelo menos
Não sei se ficou claro, mas eu espero que sim. Então é isso que eu tô fazendo agora. Eu vou separar os textos em partes, ao mesmo tempo que eu já vou tentando criar os storyboards. E aí a gente vai ver quantas páginas vão dar. Eu fui ver aqui agora meu storyboard antigo, na verdade eu consigo identificar mais ou menos o que eu tava pensando. Não tá tão abstrato assim, dá pra ver mais ou menos, né? Então, eu não sei, acho que vou dar uma checada aqui e vou reaproveitar bastante coisa, porque eu acho que são boas ideias. Tipo, isso aqui já não sei muita coisa o que quer dizer. Aqui tá um pouquinho mais misterioso essas imagens, né? Ó, tipo, é isso que eu quero dizer, né? Tipo, na época eu sabia que isso que eu queria dizer, mas agora eu não sei mais. Agora aqui tá mais ou menos claro, né? Junto com o texto, acho que vai ser mais tranquilo ó, aqui. Não tá de todo mal não, caras. Vou aproveitar, sou boba nem nada. Olha só isso, cara. Então daí eu aproveito mais ou menos, pelo menos um terço da história eu consigo usar. Aqui nesse aqui acho que deu quantas páginas? Eita, 41. Ok. Não de tudo mal, se você pensar, 41 vezes 3 dá quanto? Porra, 41 vezes 3 dá quanto? 120 páginas? Não é de todo mal 120 páginas. Eu considerei 150, 200, 120 tá tranquilo. Pois é, tomara que dê mais ou menos isso aí, por parte da história. Apesar de que eu acho que a última é um pouco mal comprida. Mas daí eu não tô tão mal. Vamos ver. Mistério fica para o próximo capítulo. Hoje eu tenho que finalizar storyboard, que eu não consegui finalizar no domingo, como era o meu plano. Mas eu tenho que finalizar hoje. Eu tenho que rascunhar. Eu tenho que rascunhar uma ilustra pro Dia da Mulher, que apareceu de última hora e eu tenho que fazer. Eu tenho que atualizar minhas planilhas, porque eu não mexo delas desde a semana passada e as coisas acabam sempre mudando, então a gente tem que adaptar essas planilhas, deixar elas sempre atualizadas para não dar cherdas. Daí eu tenho que responder alguns e-mails, que eu coloquei aqui em código só por questão de privacidade, mas, né, eu sei quem são aqui. Daí eu tenho que embalar uns livros de estranhos que eu vendi, uns 7 livros de estranhos, para um projeto bem legal dos meninos que eu conheci em Sorocaba e que, de certo, em breve eu vou falar alguma coisa a respeito. Ler um quadrinho que eu vou fazer um prefácio de uma amiga que eu gosto muito, e eu quero fazer isso já, para não deixar pra última hora, pra ficar já certinho. Então é isso que eu quero me propor de fazer hoje. Parece bastante coisa, mas eu acho que eu consigo fazer isso tudo aqui. Sendo que o que vai mais me dar trabalho é, claro, o storyboard. Pois é. Então, assim, tipo, na real eu tinha que terminar esse storyboard no domingo. Esse era o meu plano, esse era de acordo com o meu cronograma, que eu tava, assim, tava bem certinho e tal. Eu já devia estar no quarto dia aí de rascunho do quadrinho, que tá com prazo bem apertado, vocês sabem. Mas eu não pude, porque aconteceram vários imprevistos durante essa semana. Tanto de trabalhos que eu não pude recusar de fazer, e quanto de problemas, assim, de saúde, coisas pessoais que é que nem é o caso de falar agora, porque senão eu fico horas falando e também não é chato. Então ontem mesmo, essa semana eu fiquei de levar meus gatos pro veterinário, fazer o retorno. Até agora eu não consegui, talvez a gente consiga ir amanhã. E ontem eu não consegui fazer nada, assim, fiquei o dia inteiro sem fazer nada. De fazer nada eu digo
fazer nada de trabalho de ilustração, de storyboard em relação ao meu livro, meu trabalho. Eu fico uma coisa que me quebra muito o espírito, assim, quando a gente tá num projeto, a gente tenta fazer o cronograma certinho, fazer tudo bem preciso pra tentar não deixar cair a bola, entende? E fazer as coisas acontecerem. A gente acha que se a gente planejar de uma forma bem certinha, bem precisa, as coisas vão funcionar. E qualquer coisa que acontece, porque as coisas acontecem, imprevistos vão acontecer. E sempre quando acontece algum imprevisto que atrasa meu cronograma, que, sei lá, aí interrompe um trabalho que eu tava assim, tipo, no embalo fazendo, esse tipo de coisa sempre quebra as pernas, assim. E é um momento bem perigoso, porque é um momento que, em geral, eu abandono as coisas. Eu penso, não vai dar certo mesmo, foda-se. Daí nessa já, obviamente, não dá certo, porque daí eu paro de fazer e me deixo levar por essa frustração, assim. Sendo que eu acho que o certo mesmo é a gente aceitar, enquanto estiver fazendo o planejamento, a gente tem que aceitar que vão acontecer imprevistos, vão ter adaptações, a gente vai ter que constantemente ficar planejando, remanejando, sabe? Readaptando as coisas e os planos, os objetivos, porque é assim que funciona, né? A gente, existem imprevistos, você não pode controlar tudo. Então eu tô tentando hoje, assim, me animar em relação a isso. Hoje eu ia fazer outras milhões de coisas, mas agora é isso que eu vou fazer. E se eu fizer isso aqui, eu vou ficar muito feliz por ideia, já vou entrar no clima. Nunca só não faça tudo. Eu sei que se eu fizer uma grande parte, já vai ser um estímulo pra continuar. E é o estímulo certo pra fazer esse projeto dar certo, né? Então, minha dica pra você, não é nem dica, né? Tipo assim, é só um desejo pra que você, como eu, não deixe cair a bola e continue, mesmo quando as coisas estão malemar, continue mais um pouquinho, só mais um pouquinho, tipo um dia de cada vez, tudo aquele esquema e as coisas vão dar certo, ok? Eu espero.